A paz do Senhor a todas as igrejas. A paz do Senhor, irmãos, das igrejas Deus e Amor, Renovada, Assembleia, a Igreja dos Mormons, Testemunhas de Jeová. A paz do Senhor a todas as igrejas presbiterianas e renovadas. A paz do Senhor a todo o povo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda nesse mês de abril do ano de 2018, glória a Deus, domingo, já são quase meio-dia. Que Deus venha falar aos vossos corações, que Deus venha abençoar as vossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Povo de Deus, povo eleito, povo que Deus tem consagrado, a todos que se batizaram nas águas correntes, que cumpriram com o chamado de Deus na vida de vocês. Que Deus os dê força para caminhar, para continuar, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos pediram para mim que eu, glória a Deus, aleluia, falasse um pouco sobre o meu arrebatamento, acerca do inferno. E eu estava no meu lar hoje pela manhã, ali, glória a Deus. Eu contava ali em casa, ali, sobre a depressão, sobre o espírito maligno que está lá no inferno, chamado depressão. É um demônio que ele fica deitado lá num certo lugar daquele abismo que o anjo do Senhor me mostrou. E ali, glória a Deus, no mundo espiritual ele se encosta nas pessoas, sendo homem, sendo mulher, adolescentes. E pode notar quando a pessoa está com depressão, ela fica o dia inteiro deitada. Ela não come, ela não toma banho, ela não quer cortar o cabelo, ela não quer mais cuidar da sua higiene, ela não quer mais, perdeu aquela sede de viver, perdeu aquele entusiasmo de fazer as suas coisas, e aos pouquinhos a pessoa vai morrendo. E lá no abismo o Senhor me mostrava assim, esse demônio, ele triste, e às vezes ele dava risada. Eu falava, Senhor, por que esse demônio às vezes ele fica triste e às vezes ele dá risada? E o Senhor me falava, meu servo, note lá na terra quando, glória a Deus, uma pessoa está com depressão. Quando você fala com ela, às vezes ela dá um sorriso e logo ela se fecha de volta. E na hora, glória a Deus, o entendimento entrou na minha cabeça. Glória a Deus, aleluia. Porque eu no ano de 2001, eu passei uma grande luta, uma grande provação. E eu me lembro que eu ficava prostrado muitas das vezes, que eu dormia num carpê, e ali eu ficava prostrado, triste ali. E quando o Senhor me deu o arrebatamento, que eu voltei a trabalhar tudo, que Deus me deu o arrebatamento de espírito ali, povo de Deus, igreja amada do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor me mostrou, glória a Deus, aleluia, esse espírito maligno, glória a Deus. O Senhor me mostrou um barro, como se fosse um caldeirão, vários demônios mexendo naquele barro. Aquele barro, ele era um barro podre. Eu perguntava, Senhor, o que significa esse barro, Senhor? E o Senhor me dizia, meu servo, esse barro é aquela tinta lá que eles usam no cabelo. É esse barro que eles passam lá que colore, que deixa colorido o cabelo lá na terra. Glória a Deus.
O Senhor me mostrou as torcidas organizadas que tem nos campos, né, de futebol. São legiões e mais legiões. O Senhor me mostrou o remédio que as mulheres tomam para evitar filho, né? Os demônios mexendo num caldeirão, como se fosse aqueles pedriscos, vários pedriscos, daqueles escuros. Eu falava, Senhor, por que eles mexem naquela panela? O Senhor dizia, esses são os remédios que as mulheres tomam lá na terra para evitar filhos, para não gerar seus filhos. Então veja, igreja amada, igreja do Senhor, essas revelações eu conto com temor, né? Com tremor diante de Deus, porque eu irei dar conta dessas coisas. Eu irei dar conta disso, glória a Deus. Certa vez uma irmã, glória a Deus ali, que fazia parte da igreja, né? Ela disse para minha companheira assim naquele tempo, olha, por que você não toma remédio, irmã, para evitar filhos? Por que você não toma injeção? Porque o pastor não vai dar de comer teu filho. O pastor lá, o líder, não vai dar de comer teu filho. E eu fiquei tão triste aquele dia, amada igreja, porque eu tive o arrebatamento da parte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me arrebatou espiritualmente, aleluia, glórias a Deus. E Deus tinha me dado arrebatamento para mim. E eu já sabia que era errado. Então por isso que eu falo que a doutrina da igreja do Senhor, de qualquer igreja, a doutrina verdadeira, são aqueles que amam a palavra do Senhor e as praticam. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, esses são os verdadeiros cristãos, os crentes verdadeiros, igreja amada. Então é momento agora de nós nos unir em oração, buscar a Deus em oração, pedir misericórdia para Deus, pedir que o Senhor tenha compaixão da nossa alma, da nossa vida, porque para onde que nós iremos? Se só no Evangelho, só na Bíblia, só na verdadeira doutrina que se encontra a salvação, para onde que a gente vai, povo de Deus? Que nenhum líder de igreja se engane. Os irmãos querem ir para a praia, pastores vão à praia, sendo que Deus condena no Apocalipse capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. As irmãs querem usar outros tipos de roupa, Deus condena lá em Deuteronômio 22, verso 5, que não haja traje de homem na mulher e nem o traje da mulher no homem, né? Glória a Deus. Então, quantas coisas sobre o cabelo, se a mulher quiser cortar o cabelo é melhor que raspe. Para o homem andar cabeludo é desonroso, mas para a mulher ter o cabelo comprido é honra para Deus. Então veja aí, povo de Deus, aleluia. Então o que o Senhor, glória a Deus, mostrou para mim. Então essa irmã, que fazia parte da igreja naquele tempo, há uns 10, 12 anos para trás, falou essas coisas para minha companheira naquele tempo, igreja amada. E eu fiquei muito triste. Aí eu fui para a igreja orar, fiquei revoltado. Falei, como é que pode uma irmã que toma Santa Ceia, que é da igreja, da doutrina, falar uma coisa dessa? E eu fiquei tão triste. O que eu fiz, povo de Deus, ali? Eu peguei, aleluia, glórias a Deus, e eu comecei a orar ao Senhor Jesus. Chorei, derramei lágrimas. Fiquei, glória a Deus, muito emotivo, né? E Deus, aleluia, pela sua misericórdia, irmão. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus me mostrava na madrugada um relógio, bem no meio da congregação, da sede da igreja. Deus me mostrava esse relógio. E Deus me mostrava um livro aberto e uma mão. E vários nomes iam se apagando daquele livro. Vários nomes. E apareceu essa irmã dentro da igreja. E apareceu a minha companheira na visão. Aí, glória a Deus, quando eu fui chamar essa irmã que falou para minha companheira, que era para minha companheira tomar remédio, porque o pastor não ia dar de comer meus filhos, quando eu chamei essa irmã na visão, ela correu, ela fugiu. Aí o Senhor disse, meu servo, volta a ter o olhar para o relógio e para o livro agora. E quando eu voltei o olhar, vários nomes iam se apagando daquele livro. Vários nomes iam se apagando daquele livro. Vários nomes iam desaparecendo daquele livro.
Eu falei, Senhor, o que significa isso, Senhor? Por que está se apagando esses nomes, Senhor? Daí o Senhor me disse, essas são aquelas, meu servo, aqueles que incentivam que as mulheres tomem remédio. Esses são pastores, líderes de outras denominações, outros lugares dessa terra que incentivam as mulheres que tomem remédio, evitem filhos, que não se encham de filhos. Esses nomes que estão se apagando são pessoas que consentem que as mulheres tomem remédio para não gerar filhos, para a minha geração de eleitos. Aí o Senhor me disse, lembra, meu servo, que naquele dia haverá 7 mulheres para um homem só. E foi, mas Senhor, mas por que isso acontecerá? Daí o Senhor disse, olha para o relógio novamente. E faltava poucos minutinhos, poucos segundos para se completar aquele horário exato que estava naquele relógio. E o Senhor disse assim para mim, veja, meu servo, veja isso, meu servo. E eu fiquei olhando, e aquele relógio desapareceu. Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, que ninguém confunda vossos corações, que ninguém vos engane. Mas os irmãos podem pensar, não, mas vai haver 7 mulheres para um homem só naquele dia por causa da grande guerra do Armagedon que vai dar lá. Não, o Senhor estava me mostrando simbolicamente, porque na Bíblia diz que é para o homem ensinar e para a mulher ficar calada. É para o homem ensinar e para a mulher ficar calada. Só que hoje tem muitas mulheres de Deus que são fortes no Evangelho, grandes pregadoras, tementes a Deus, cuidam bem dos seus filhos, cuidam bem do seu marido, limpam a casa, educam seus filhos, são mulheres tementes a Deus, que Deus tenha honrado essas mulheres para pregar o Evangelho também. Glória a Deus. Se Paulo falou que todos podem profetizar, as irmãs também podem pregar a palavra de Deus, mas elas têm que ser temente, obediente ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesse áudio eu posso falar abertamente aqui, glória a Deus, aleluia. Para você que está ouvindo, meu irmão, minha irmã, não durma só de roupa íntima de noite. Não durma só, glória a Deus, nu na cama. Glória a Deus, durma vestidinho, com as vestes, porque o anjo do Senhor, ele visita os crentes pela madrugada. O anjo do Senhor visita. No arrebatamento, Deus me mostrou um casal, glória a Deus, aleluia, cristão numa cama, quando eles estão no ato carnal, quando eles estão no ato ali da coabitação, como disse Pedro, né? Coabitar com sabedoria com a sua esposa. Ali o Senhor me mostrava essa passagem de Pedro ali no arrebatamento, e eu via aquela mulher e aquele homem de roupa, um pulando em cima do outro ali, como se abraçando, mas a glória a Deus, aleluia, lá no mundo espiritual, lá no céu, para Jesus eles estavam de roupa, vestido. O Senhor não contemplava a nudez deles. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, fale em nome de Jesus, glorifique a Deus, se você tem obedecido a doutrina da palavra do Senhor. Um dia eu falei para um irmão que seria difícil de eu gravar, glória a Deus, essas maravilhas que Deus me mostrou, mas chegou o momento de contar para o mundo, para as igrejas, que se nós não obedecer ao Evangelho, não existe salvação. Muitos já batizaram nas águas, está aí as águas aí escorrendo aí, ó. Glória a Deus. Glória a Jesus, não é montagem aí, ó, está aí, ó. As águas correndo aí, muitos já batizaram nas águas. Glória a Deus. Muitos eram dizimistas, muitos eram ofertantes, mas saíram da igreja. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nem o dízimo, nem o batismo, nem oferta, nem nada pode salvar. O que pode salvar nossa vida é a perseverança até o fim. Até o fim, aleluia, na nossa caminhada nessa terra. Então, amado povo de Deus, é chegado o momento, a hora de nós proclamar as verdades que nós aprendemos lá, glória a Deus. E o Senhor me mostrava, o Senhor dizia, meu servo, olhe agora para o outro lado, e eu contemplava daí, irmãos, jovens,
rapazes, moça, oh glória a Deus, contemplava casais que não servem ao Senhor, eles nus, praticando vários tipos de pecado, várias coisas que têm entristecido ao Senhor Jesus. Mas Senhor, eu falei, mas Senhor, por que o Senhor não olha também o crente assim? Ele, assim, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Por que o Senhor não olha o cristão assim? Glória a Deus, ele tem as vestes. Aí o Senhor me mostrou, falou, meu servo, lembra da festa que eu convidei nas vielas, nos becos, nos valados? Lembra? Glória a Deus. Eu falei, sim, Senhor, eu lembro. Lembra que eu mandei convidar os coxos, paralíticos? Lembra? Eu falei, lembro, Jesus. Aí o Senhor me disse assim, meu servo, aleluia, oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí o Senhor me disse, meu servo, lembra daquele homem que não trazia as vestes nupciais? Eu falei, sim, Senhor, eu me lembro. Aí o Senhor disse, ele estava nu naquela festa, ele não tinha as vestes de salvação. E o Senhor disse, então tudo isso que você está vendo, que eu também contemplo, glória a Deus, eles estão assim, eles não têm as minhas vestes, porque diz a palavra do Senhor que a nossa cama seja sem mácula, sem mancha, que é para entristecer até a roupa manchada do corpo. Então, igreja do Senhor Jesus, aleluia, para mim é muito difícil de eu contar essas coisas aqui, nesse áudio, mas que Deus abençoe a vida de vocês, porque as palavras de Deus não é minha, é do Senhor Jesus. E Deus está vendo as vossas vidas. Obedeçam a palavra de Deus, obedeçam a Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Porque um dia, povo de Deus, nós vamos ter que encontrar com Jesus, a nós dar conta da nossa vida, do que nós fizemos nessa terra. Aleluia, Jeová. Ó igreja do Senhor, igreja amada, glória a Deus. Aleluia, que Deus venha salvar as vossas vidas, que Deus venha libertar vocês de muitos males, aleluia, porque muitos assim, glória a Deus, pensam assim, mas irmãos, mas quantos anos que o irmão está na igreja, e quantos anos que a irmã está lá na igreja, e eu vejo sempre aquela irmã lá caindo, levantando, mas é assim mesmo, povo de Deus, que Deus quer, aleluia, que a pessoa caia e levante, porque muitos caem e não levantam mais, muitos caem da fé e viram zombadores do evangelho, muitos caem, aleluia, e viram, glória a Deus, homens horríveis, mulheres horríveis, e agora que blasfemam, que falam mal do evangelho e da palavra de Deus. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, e Deus me levou daí lá no Apocalipse, Deus me levou lá e me mostrou, o Senhor disse, bem-aventurado meu servo são aqueles que não mostram as suas nudez, bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Igreja do Senhor Jesus Cristo, é um momento, glória a Deus, de nós refletir a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque nós, glória a Deus, precisamos, glória a Deus, da palavra do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos, povo de Deus. Vai chegar dias na terra que não haverá mais a palavra de Deus. Essas águas que agora existem, um dia a Bíblia diz que desaparecerão da terra, essas águas. O sol vai ser ferido. 7 vezes mais será esse sol, ficará, glória a Deus, insuportável de muitos, glórias a Deus, contemplar esse sol, contemplar, glória a Deus, aleluia, as coisas. A lua se tornará em sangue. Então veja aí, povo de Deus, glória a Deus, o que Deus me mostrou espiritualmente, aleluia. Hoje os irmãos falam assim, mas na igreja Deus é amor, agora tem o telão. Falei, igreja amada, no ano de 2004, Deus me deu a revelação do missionário, estava vivo, o saudoso missionário, e aparecia aquele telão bem grande, aquele computador bem grande, e o missionário com as mãos ensanguentadas, ele chorava, ele dizia, povo de Deus, saiam da frente disso aí, povo de Deus, saiam, glória a Deus, venham para Cristo, venham para Jesus, glória a Deus. É como se fosse aquele chamado de Moisés, quem é de Deus passe para cá, quem não é, que fique para aquele lado lá. Foi assim que o Senhor me mostrou a visão, e hoje está aí, os irmãos estão escandalizados, mas tudo isso já estava programado para acontecer nas igrejas.
O missionário partiu e levou com ele o tremor que ele tinha diante de Deus, e o respeito que ele tinha pela palavra do Senhor Jesus. E agora compete a nós fazer aquilo que Deus tem nos ordenado, obedecer a palavra, viver para Jesus Cristo, glória a Deus, e fazer aquilo que Ele tem mandado. Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, Deus me mostrou um demônio que eles chamam lá no inferno de montanha, de ajuntamento. Então, quando tem esses comícios, esse show grande que cai arquibancada, que dá curto-circuito nos palcos, morre pessoas aí pisoteadas, esse demônio ele reúne essas multidões e depois, glória a Deus, acontece essas tragédias. E esse demônio é tipo num formato de uma rocha, ele assim, de uma rocha suja, assim. E eu falava, mas Senhor, mas eu nunca ouvi falar desse espírito. O Senhor disse, existe um ministrador da minha palavra lá na terra, que ele tem esse nome. Ele tem esse nome. Não porque ele queira, mas deram para ele esse nome. Mas ele é um dos meus eleitos que está lá na terra, pregando a minha palavra também. E quando foi um certo dia, eu sempre gostei das pregações dos Gideões missionários, e comprei uma pregação, glória a Deus, lá do pastor, e o pastor pregando a palavra de Deus ali, falando do poder de Deus ali, aleluia. Aí o irmão me apresentou lá, né, saudando lá o irmão Montanha, com a paz do Senhor Jesus. E na hora, irmãos, eu comecei a chorar, e comecei a estremecer, aleluia. Glória a Deus, eu falei ainda, falei para meus filhos, falei, olha, aleluia, glória a Deus, o Senhor falou comigo, que haveria, sim, um ministro da palavra chamado com o nome que Deus me mostrou há muitos anos, que foi aquele arrebatamento que Deus me deu nesse dia. Então, igreja amada do Senhor, eu vi lá no abismo, um demônio falando assim, você é da igreja lá do Cabeça Branca, né? Você é da igreja lá do Cabeça Branca, avisa eles que nós vamos entrar naquela igreja, avisa eles que nós vamos entrar lá naquele lugar, e nós vamos causar confusão, as contendas, as guerras. Nós vamos pôr em escândalo aquela igreja. Glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, que Deus me deu coragem hoje para me contar essas coisas, povo de Deus, nesse áudio. Então, igreja, fica firme com o Senhor. Não importa, aleluia. A Bíblia diz, não vos alegreis quando falarem mal de vocês, mas procurem fazer o bem. Lá em Romanos capítulo 12 está escrito que se a pessoa te fizer o mal é para você pagar com o bem, é para você fazer o bem para essa pessoa que te fez o mal. Não se alegre quando falarem mal de você, mas procure fazer tudo de bom para que aquela pessoa fique envergonhada e ela fale verdadeiramente, essa é uma serva, verdadeiramente esse é um servo de Deus, aleluia. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, essas coisas que estão acontecendo hoje na igreja estavam programadas. Glória a Deus. Se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dai de beber. Não é para vender alimentos. Não é para vender. É para repartir. Se alguém te pedir um pedaço de pão, não vire as costas. Se alguém te pedir um copo d'água, não vire as costas. Porque você não vai perder o teu galardão. Viu, igreja do Senhor Jesus? E glória a Deus, quando você escutar esse áudio, que Deus, glória a Deus, fale contigo, fale com você que está tantos anos na igreja, que é um pastor. Você, glória a Deus, que está preocupado só em ficar falando do dízimo, só ficar falando dízimo, 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 só ficar falando só em oferta, 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 só ficar falando só dos problemas da igreja. Glória a Deus, use os dons que Deus te deu para você ganhar as almas, porque muitos têm enterrado os dons. A pessoa prega meia hora de evangelho, ela entrega 2 revelações, ela fica contando a história do Zé, do Tião. Sabe, irmãos, eu tropiquei lá naquele meio-fio. Sabe, irmãos, eu dei um topração lá na escada, lá em casa, lá, irmãos, olha. Eu estava cozinhando arroz queimou. Foi o diabo. Sabe, irmãos, eu fui lá lavar a roupa lá, daí a máquina parou. Sabe, irmão?
Sabe, igreja? Sabe, igreja? Sabe? E lá quantos irmãos que foram lá para ser curados, para ser libertos, para receber uma profecia. Antigamente na igreja, quando o pastor estava pregando, o irmão chamava mais 6 obreiros, 10 obreiros para orar por revelação, que voltasse esses dias gloriosos da igreja. Deus é amor. Das igrejas, de todas as igrejas da terra. Porque hoje muitos são voltados só para a igreja, Deus é amor, para outras igrejas que pregam a doutrina e ficam fazendo por causa, zombando. Ontem eu estive ali pregando ali no presídio, ali que eu estou indo agora pregar no presídio o evangelho, levar a palavra de Deus ali como visitante e pregador do evangelho. Glória a Deus, sendo apenas um cooperador de orações da igreja. E ali eu falei para os irmãos ali que a única coisa, falei para os presidiários ali que a única coisa que Deus não suporta é o zombador. O zombador é a mesma coisa que a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ali na cruz do Calvário, Jesus estava ali. E um daqueles homens falou assim para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz você e tira nós daqui também, se tu és o Filho de Deus. Veja, zombando de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Mas o outro chorando ali em palavras, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele falou para aquele zombador, falou: olha, esse homem não fez mal algum, ele não merece estar aqui. Glória a Deus. O que aconteceu, igreja do Senhor Jesus? Aleluia. Aquele ladrão falou assim: olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: olha, te digo-te que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, não zombe das coisas de Deus. Deixa essas pessoas que querem fazer vídeo contra as igrejas de doutrina, que querem fazer vídeo contra a obra do Senhor, aleluia, que querem destruir a fé das irmãs, para as irmãs andar aí com o cabelo cortado, para as irmãs andar aí de biquíni na praia, para os irmãos ir andar de calção, sem camisa pelas ruas, para os irmãos ir da igreja que já estão salvos, fazer todos os tipos de coisa errada. Glória a Deus, porque eles querem, os espíritos malignos lá do inferno querem que vocês percam a salvação de vocês. Viu? Não percam a salvação de vocês, continuem firmes. Se preocupe com o calor do Espírito Santo na tua vida. Não se preocupe, aleluia, glória a Deus, com esse calor aqui da terra. As igrejas têm gastado milhões aí em ar-condicionado, têm gastado milhões em ventilador aí, para refrescar, e o povo não ora mais. O povo chega na igreja, liga o ventilador, fica cochilando nos bancos. O povo liga o ar-condicionado, lá fica se refrescando, não presta atenção na palavra de Deus. Glória a Jesus. Tudo isso, quando eu fui arrebatado, Deus me mostrou, aleluia, o que ia acontecer nas igrejas. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Oh, irmãos, aleluia. Que Deus dê vitória para vocês, vencer essas coisas. Que ninguém vos engane com essas coisas, aleluia. Que muitos aí, glória a Deus, se banqueteando aí com os dízimos e as ofertas de Deus aí, fazendo coisas tristes com a palavra de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Teve um irmão aí que era da igreja aí, uma igreja muito famosa aí, abençoada, né? Que hoje fala uma fama, né? E o irmão saiu da igreja porque não é da igreja Deus é Amor, é uma outra igreja que está tendo na internet. O irmão conta lá, o irmão escandalizando os pastores, que muitos lá iam para os motéis, outros iam não sei fazer o que mais, e contando essas coisas assim abertamente. E muitas pessoas não querem mais aceitar Jesus, não querem mais, aleluia, ir para a igreja por causa dessas pessoas que pregam escândalo, não pregam a salvação, só ficam falando de prosperidade. Eles entregam profecia deles mesmos, eles não entregam a profecia de Deus. Eles falam assim: agora eu já vou profetizar, eu vou profetizar agora, e não é as profecias de Deus, e por isso, aleluia, que muitos estão sofrendo. O Senhor me mostrava que muitos têm estudo e muitos não têm. Então muitos vão prosperar e muitos não vão. Então que Deus vos cubra com o sangue dele, que Deus vos dê a bênção, o milagre, igreja amada do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Então hoje eu estou aproveitando
esse momento, agora esses minutos, aleluia, para falar do poder de Deus aqui. Glória a Deus aqui, glória a Jesus, nesse lugar verde, nesse lugar que tem águas aqui, que eu vim aqui na casa do irmão, né? E glória a Jesus, mais uma vez estou glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. Que Deus abençoe as nações, que Deus abençoe todos que têm feito a verdadeira obra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm visitado os órfãos, as viúvas, aqueles que têm repartido pão, aqueles que têm repartido vestes, aqueles que têm matado a sede dos irmãos, que têm cobrido os irmãos com o pouco que vocês têm. Que Deus os abençoe, que Deus os dê vitória. E muitos podem pensar assim, mas esse é aquele irmão novamente, aquele pé rapado lá, glória a Jesus Cristo, mas o que importa? Você tem tudo aqui na terra hoje, carro, casas, mansões, iates, tem piscina, glória a Deus, faz tudo que está ao teu alcance, mas talvez a salvação, teu nome nem esteja mais no livro da vida, glória a Deus, porque o dinheiro, ele traz a desconfiança, o dinheiro ele traz, aleluia, aquele olhar de uma desconfiança maligna, glória a Deus. Eles agora já tem que andar já com segurança, já tem que andar já armados, muitos andam, já tem que, glória a Deus, ser filmado nos lugares que vai, por causa do que? Por causa que falta caridade na vida de muitos e muitos e muitos, falta o dom do amor, falta o dom que Deus deu, o amor fraternal e verdadeiro, como disse o apóstolo João, que chamava a igreja, os membros daquela igreja de filhinhos, já é a última hora. Então, igreja do Senhor Jesus, eu choro mesmo, porque falar da palavra de Deus e não chorar, irmãos, para mim, aleluia, é complicado, povo de Deus, porque a gente é o pó da terra, e um dia nós vamos voltar para o pó da terra, mas vamos deixar a obra de Deus aqui cumprida, aleluia, glória a Deus. Então eu peço a todos que orem a Deus, leiam a palavra de Deus. A doutrina da igreja não é da igreja, a doutrina é do Evangelho, glória a Deus. A Bíblia diz que a única mulher que se pintou foi Jezabel. Então a pintura não vem de Deus, está lá no livro de 2 Reis, lá, como muitos têm pregado, né, que Jezabel se pintava em volta de seus olhos. Em Jeremias fala também, filha de Sião, inútil é pintar em volta de teus olhos, né, inútil é beleza em volta de seus olhos. Então veja, povo de Deus, a doutrina do Evangelho toda a vida foi pregado, toda a vida foi anunciado. Então que Deus os dê força para vencer, que Deus os dê força para que vocês todos possam alcançar as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, que ninguém vos engane com palavras frias, glória a Deus. Façam as campanhas, glória a Deus, porque vocês, aleluia, precisam, glória a Deus, ser salvos. Vocês precisam, aleluia, da bênção da salvação, glória a Deus, porque Lázaro, eu sempre falo de Lázaro, é um testemunho que Deus me deu no arrebatamento, que o Senhor sempre mandou falar de Lázaro, que Lázaro, mesmo sendo pobre, Jesus o amava tanto, tanto, que amava ele, que chorava, que era uma amizade fiel que ele tinha com Lázaro, e aqueles homens comentaram, veja quanto ele amava o seu amigo. Então, aquele Lázaro lá que não tinha nenhuma condição, ele foi salvo, sem oferta, sem dízimo. O ladrão da cruz também foi salvo, porque ele reconheceu seus pecados e justificou a Cristo. Então, o que importa é que diz a palavra do Senhor lá, os conselhos que o Senhor deu para João ali falando, glória a Deus, as últimas palavras, aquele que é sujo ainda se suje mais, aquele que é limpo ainda se limpe, aquele que é santo seja mais santo, e aquele que é justo ainda pratique a justiça. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe, que Deus os dê vitória, glória a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me dava a visão
do arrebatamento, quando eu fiquei arrebatado, Deus me mostrava assim, uma fila de muitas ovelhas, e Deus me mostrava um homem com uma navalha na mão, e aquele homem com aquela navalha, ele tirava toda a lã das ovelhas, aleluia, glória a Deus. Ele tirava todas, glória a Deus, a lã daquelas ovelhas, e aquelas ovelhas iam tremendo para uma outra fila, glória a Deus, aleluia, e elas voltavam naquela fila, e agora aquele homem com uma pinça tirava aqueles pelinhos, aqueles últimos pelinhos daquelas ovelhas. E eu falava para o Senhor: mas Senhor, o que significa isso, Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, igreja. E o Senhor me dizia: meu servo, muitos têm tirado tudo das minhas ovelhas, tudo. E esses pelinhos que você vê são aquelas moedinhas que sobra ainda. E eles tiram, glória a Deus. Esse é os pelinhos que tu vê, esse homem tirando das minhas ovelhas. É as moedinhas, glória a Deus, aleluia. Então tudo isso está na conta de Deus, povo de Jesus. Glórias a Deus. Por que é pedido muitas ofertas nas igrejas, muitos dízimos? Porque o salário de muitos pregadores é alto demais. Glória a Deus. Eles ficam desesperados para receber o seu salário. Muitos ganham, glória a Deus, aleluia, o que você nem imagina, aleluia, glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, da minha vida. Glória a Deus. Eu estou falando isso, igreja do Senhor, porque Deus me mostrou, aleluia, que o preço da salvação é muito caro. É caro, o preço da nossa salvação custa a nossa própria vida. E diz a palavra do Senhor que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, igreja do Senhor, não vos engane, aleluia. Você pode ser um dizimista, um ofertante, você pode ajudar, você pode contribuir na campanha do filho, mas se você não obedecer a palavra, você não vai entrar no céu. Você não entrará, estará condenado ao fogo do inferno. Porque o Senhor disse na boca do apóstolo João, lá, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aqueles que amam mais as trevas não vão para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas lá naquele lugar. Glória a Jesus Cristo. E Deus, aleluia, trouxe essa palavra há dias já que eu passasse para a igreja, e que os irmãos aí de São Paulo, Rio de Janeiro e outras nações possam ouvir as palavras do Senhor, e que Deus os dê grande vitória, para que vocês sejam abençoados, para que vocês tenham o vosso galardão nos céus, para que vocês possam, aleluia, ser abençoados, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Então prestai atenção em toda boa palavra, prestai atenção, aleluia, naquilo que Deus colocar diante de vocês, que vocês façam com alegria, façam com ternura, né, a obra de Deus, que vocês façam a obra de Deus com alegria, não com tristeza em vossos corações. Que Deus os dê graça, força, que Deus os abençoe, glória a Deus. A gente chora porque a gente glória a Deus, como diz a palavra, somos carne, somos terrenos, temos sentimentos, mas enquanto nós pensamos que nós choramos muito, o Espírito Santo de Deus, com lágrimas e gemidos, dia e noite, está chorando pela nossa vida, está chorando por nós. Então, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus Cristo, que Deus os dê vitória, que Deus os abençoe, que Deus os dê o grande galardão, a grande bênção, aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Então o irmão mora aqui em cima, aqui, ó, glória a Deus, aleluia, né? E hoje a minha mãe está ali também conversando, né? Então é uma alegria, glória a Deus, poder aí conversar com a amada igreja, conversar com o povo de Deus através desse áudio, e que vocês guardem essas revelações no coração de vocês. Que vocês guardem, glória a Deus, essa mensagem em vossos corações. Glória a Jesus. Que Deus os abençoe muito. Que Deus os dê vitória para vencer. Glória a Deus.
Que todos orem sem ira, sem contenda, sem ódio no coração, sem mágoa. Glória a Deus. Porque aquele que não perdoar o seu irmão, também Jesus não pode perdoar. Aquele que não perdoar a sua irmã, também Jesus não pode perdoar. Porque muitos hoje têm saído da igreja magoado e têm ido para outras igrejas magoado, e a mágoa nunca sai do seu coração. Então a mágoa tem que escorrer como essa água que está escorrendo. Essa mágoa, ela tem que sair dos vossos corações para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. Para que o Espírito Santo de Deus possa vos dar entendimento e salvação. Então, povo de Deus, aleluia, eu já quero agradecer a todos vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus os dê sabedoria para vencer essa batalha, essa guerra. Que Deus os dê autoridade, muita autoridade na vida de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os dê graça e força para vencer. Aleluia. Povo de Deus, povo consagrado, povo que Deus tem chamado a todos. Então que Deus prospere a vossa vida, que Deus os dê saúde, os abençoe, as famílias, os pais, as mães, que, glória a Deus, quando a palavra do Senhor bater a porta do teu coração, abre teu coração e deixa Jesus tratar com você, deixa Jesus tratar com a tua família, e roga vossas orações em favor dos irmãos que estão ali presos, ali, que Deus deu essa oportunidade de estar pregando o Evangelho ali agora, né? Visitar nossos irmãos ali, e Deus deu essa graça, essa oportunidade, então, de levar a palavra de Deus naquele lugar ali, e diz a palavra do Senhor que é para lembrar dos presos, como se estivesse preso com eles. Jesus também falou, estive preso e não foste me visitar. Então, tudo está na vontade do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, igreja amada. Deus os abençoe. Não fique triste com essas palavras que Deus manda eu falar. Mas a verdade é essa. A verdade do Evangelho é essa aí. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, fala que no Senhor não há sombra de variações, né? Não há dúvidas que o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Salmo 86, né? Glória a Deus. E muitos que estão tristes, glória a Deus, angustiados, como teve o salmista, Salmo 88, né? Glória a Deus. A bênção do Senhor no Salmo 40, a paciência, né? No Salmo 51 já muitos pedindo perdão a Deus, muitos que eram pregadores erraram, caíram e hoje estão na qualidade do Salmo 91, né? Glória a Deus, pedindo o livramento, pedindo que o Senhor repreenda as pragas, setas, mortandade. Muitos que estão pedindo misericórdia também pelo Salmo 51. E Deus, glória a Deus, Ele é Deus. Ele renova, Ele restaura e Ele dá vitória a todos que crêem nele. Todos aqueles que crêem no Senhor serão salvos, porém aqueles que não crêem serão condenados. Então, a palavra do Senhor diz, lá em São Mateus, que é para ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos sejam alcançados, que todos sejam abençoados. Porque muitos falam assim, Deus não quer ver ninguém sofrendo, mas aqui nessa terra há sofrimento, há fome, há dor, há enfermidades, há tantas coisas. O Senhor não quer que as pessoas sofram lá no inferno. Por isso Ele vem, né? O salário do pecado era a morte, mas agora é o dom gratuito, é a salvação que o Senhor vem ali na cruz do Calvário. Segundo ali a carta de Hebreus, né? O verdadeiro vitupério foi a crucificação de Jesus. Aquela cena terrível do Calvário. Ali o Senhor cravou, né? Ali o Senhor aniquilou, né? As hostes da maldade, lhe tirou as vestes dos espíritos malignos, né? A Bíblia diz que o Senhor deixou-lhes nu, né? E levou o cativo ao céu e deu dons aos homens, para que todos possam se salvar. Então que Deus abençoe a cada presbítero, a cada diácono, evangelista, missionário, pregadores que estão nesse mundo afora. Eu agradeço a oportunidade, agradeço, glória a Jesus, a cada irmão, a cada irmã que ouvir essa mensagem da palavra de Deus e que Deus os proteja. Em nome de Jesus Cristo. Rogo as vossas orações, né? Pelos nossos irmãos que estão ali nos presídios, e eles precisam muito das nossas orações.
precisa de uma palavra, glória a Deus, que venha trazer ânimo e força, glória a Deus. Porque o Senhor disse para aquela mulher adúltera, que estava condenada, onde estão teus acusadores? E ela disse que eles não estavam mais presentes. O Senhor disse, então vai e não peque mais, porque nem eu te condeno. Perdoados estão os teus pecados. Então, o Senhor está dizendo que perdoado estão nossos pecados. Mas não é para nós continuar, para nós insistir no erro, mas é para nós agora confessar e nós alcançaremos misericórdia diante do Senhor Jesus Cristo. Então eu agradeço a Deus por esse momento da palavra. Que Jesus Cristo ilumine vossos caminhos, como está no Salmo 119. Né? A nossa lâmpada é a palavra do Senhor. Né? A nossa luz é a palavra de Deus. Né? Muitas igrejas querem colocar luzes dentro da igreja, né? E Deus condena essas coisas. Que a luz nossa é a palavra, Salmo 119, né? Que muitos falam hoje, agora tem luzes nas igrejas, luzes coloridas, mas Deus condena. Então Salmo 119 fala que lâmpada para nossos pés é a palavra, e luz para o nosso caminho é o Senhor, é a palavra de Deus. Então não vos engane com essas coisas. Então Jesus falou que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. E agora quem que é a luz do mundo? Somos nós que temos aí falado da palavra, tentando seguir, né, perseverar no caminho do Senhor, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Então que Deus proteja a vossa fé, se revistam da armadura, como está escrito em Efésios capítulo 6, né? Que muitos falam assim, mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Sim, mas a nossa luta é contra nós mesmos. Né? E se nós não lutar, não perseverar, nós também, glória a Jesus, pecaremos, né, contra nós mesmos. E a Bíblia diz que aquele que peca maltrata a sua própria alma. Né? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus disse que aquele que conhece a verdade, né, a verdade liberta. Então que Deus os abençoe com essas palavras, que Deus vos dê graça, né, e sabedoria para vencer as lutas da vida. Né? O testemunho de arrebatamento é muito grande. Foi apenas algumas visões que eu contei, algumas revelações. Né? Então, para não ficar muito extensivo esse áudio, então eu vou, glória a Deus, agradecendo a todos vocês que ouviram essas revelações. E comentem com os irmãos da igreja, comentem com o povo de Deus, né? E que Deus abençoe o vosso ministério. Amém? Glória a Jesus. Se alguém tem te acusado, se alguém tem levantado calúnia, falsidade contra você, saiba que Jesus é o teu advogado. Ele é juiz de todas as coisas. E para os pregadores que só condenam, né? A profecia de Deus é Romanos capítulo 2. E para muitos líderes que falam que o crente não pode passar fome, que o crente tem que comer o melhor, é só ler lá o capítulo 15 de Jeremias. E vocês vão ver. É só ler Romanos capítulo 14, versículo 17. É só ler a palavra do Senhor. E para muitos que estão preocupados com a sua salvação, é só ler lá em Romanos capítulo 1, né? É só ler lá, glória a Deus, aleluia, no primeiro versículo, a saudação de Paulo. E depois é só ver lá em Romanos capítulo 8, verso 1 também. E ali está a resposta, glória a Deus, para todos nós, que muitos estão preocupados, mesmo estando na igreja, né? Mesmo estando na obra, né? Ficam pensando, será que eu estou condenado? Se você tem praticado, feito a vontade de Deus, não há nenhuma condenação, né? E quem tentará alguma coisa contra os escolhidos? Então, essa é a palavra do Senhor para todos nós, para todas as congregações da terra. Então, que Deus os abençoe e que Deus os proteja. Quem se despede é o servo do Senhor Jesus. Glória a Deus, nesta manhã gloriosa. Que Deus os proteja e abençoe a todos, todos, todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se Jesus venceu, aquele que crê no Senhor também vencerá. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.